A paz do Senhor, aluno EBD. Estamos reunidos mais um domingo e você já sabe, todos os domingos pela manhã nós estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos tratar da aula de número 11, cujo título é Celebrando a Palavra de Deus. Antes de iniciarmos nossa aula, eu quero aproveitar a ocasião e mandar um forte abraço a todos os pastores que têm acompanhado o nosso trabalho. Mas hoje, em especial, eu quero parabenizar o nosso pastor presidente por todo o amparo, por todo o auxílio. Essa é uma semana muito especial, a Semana do Pastor. O nosso abraço ao nosso presidente, o nosso muito obrigado por todo o cuidado. É uma honra e um privilégio fazer parte deste rebanho. Que Deus abençoe. Vamos para a nossa aula? O nosso texto áureo encontra-se no Salmo 119, o verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Objetivos da lição: identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Os textos de referência: nós faremos a leitura de alguns versos do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Para tratarmos da aula de hoje, eu tenho a alegria de ter conosco 3 dos nossos professores da EBD AD Mauá. São eles os professores Luciano, o Edson e Joed. Nós vamos começar falando do tópico de número 1, e eu vou convidar para essa conversa o professor Luciano. Nós bem conhecemos o Salmo 119 por toda a sua extensão, e nós sabemos que ele tem um tema central. E eu gostaria que o professor Luciano nos falasse um pouco sobre isso. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, evangelista Orlando. A paz do Senhor, professores Joed e professor Edson. É um prazer estar aqui nesta manhã. A paz do Senhor, querido internauta. Que bom tê-los aqui, nos ouvindo aqui nesta manhã. Também quero estender a felicitação que foi feita ao nosso pastor presidente, ao nosso evangelista, superintendente da nossa escola dominical, professor Orlando Cândido, porque essa semana completou mais um ciclo de vida, né? Meus parabéns. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre suas vidas. Sobre a pergunta que nos foi feita, a indagação, o tema central, o salmista, ele traz nesse cântico como o tema central a palavra de Deus. Essa maior parte, ou todo o contexto desse salmo, ele fala sobre a palavra de Deus. Esse salmo é composto por 176 versos, e com certeza o salmista, todas as vezes, ele tentou indicar de várias maneiras a palavra de Deus. Ele trouxe várias indicações. E para que essas indicações? Para nos mostrar a importância que tem a palavra de Deus. O comentarista dessa lição aqui, professor Orlando, ele chega a dizer que esse salmo é uma joia rara. Ele chega a dizer que é uma joia rara esse salmo. Por quê? Porque ajuda a compreender os efeitos da palavra. Quais são os efeitos da palavra? A palavra tem vários efeitos. Ela cura, ela liberta, ela salva, ela justifica, ela exorta, mas também consola. A palavra tem vários efeitos. Um exemplo bem prático isso, o Mateus, o nosso evangelista Mateus, vai nos mostrar no capítulo 8, do verso 5, que um centurião chega até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele diz assim: o meu servo, o meu criado, está em casa, na cama, paralítico e terrivelmente enfermo. É isso que diz o texto. Aí Jesus olha e diz o quê? Eu vou lá, eu vou até ele e lhe darei saúde. O centurião, ele pega e diz assim:
eu não sou digno que entre na minha casa, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E aí ele diz: eu também sou homem sob autoridade, eu digo ao meu servo, faz isso, e ele faz, vai ali, e ele vai, o outro vem, e ele vem. Aí ele diz para Jesus, ele reconhece o efeito da palavra, e ele diz: mande apenas uma palavra e o meu servo sarará. E imediatamente, após Jesus proferir a palavra, o servo ficou curado. Esse é o efeito da palavra. Glória a Deus. Professor, o salmista nos indica a palavra de diversas maneiras, dentre elas como lei e como testemunho. Conte um pouco para a gente sobre isso. Sim, o salmista, ele vem apresentar a palavra de Deus como lei. A lei, como palavra de Deus, ela serve como regulador ao homem para uma conduta desejável. Olha o que diz o verso número 1 do Salmo 119, ao qual nós estamos tratando nessa manhã. Os que andam na sua lei é bem-aventurado e reto. Olha o que diz no Salmo 1, ele diz que os que andam na sua lei é bem-aventurado e é reto. O salmista, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é uma conduta. E como regular essa conduta? O verso 2 nos explica: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando nós andamos segundo a palavra de Deus, os testemunhos do Senhor começam a transparecer sobre nossas vidas. Ela vem transparecer, irmão Orlando. Todos os testemunhos de Deus começam a ser contados por nós e pela gente, por cada um de nós. Olha só, sempre que o povo de Israel estava comemorando a Páscoa, eles estavam contando um testemunho. Qual testemunho é esse? O Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Esse é o testemunho. Professor, dá para falar para a gente sobre a importância de seguir os mandamentos? E aproveitar e contar para a gente se existe diferença entre lei, mandamento e estatuto. Existe? Antes de nós diferenciarmos se existe uma diferença entre eles, é bom que se diga que precisa estar debaixo da lei de Deus para poder seguir e obedecer os seus mandamentos e executar os efeitos dos estatutos. Olha só, quando começamos a obedecer os mandamentos, e isso se concretiza na nossa vida, coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Olha o que diz Deuteronômio 28, verso 1. E há de ser que todos que ouvirem a minha voz e ter o cuidado de guardar os mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ele e alcançarão. Isso é o efeito de seguir a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Quando você obedece o mandamento de Deus, nada mais importa. Não tem nenhuma influência humana ou maligna que impeça a bênção de Deus de alcançar o seu servo. Quando você segue o mandamento de Deus, todas as bênçãos te alcançam. A lei é para todos. E aqui está a diferenciação. A lei é para todos. Os mandamentos para aqueles que querem obedecer. E os estatutos, como obedecer essas leis. Olha só, vou explicar melhor. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é lei para todos. Mandamento. João capítulo 13, verso 34. Jesus falando: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso é mandamento. E estatuto? Está no verso seguinte, no 35. Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Porque o estatuto traz isso. Traz uma personalidade a quem pratica o estatuto. Nisso conhecereis que sois meus discípulos quando vos amares uns aos outros. Essa é a diferenciação. É um salmo tremendo. A gente já aprende logo no primeiro tópico
no Salmo 119, os efeitos da palavra de Deus na vida do homem. Mas agora a gente vai para o tópico 2, e eu quero convidar nesse momento o professor Weidson para falar um pouco sobre o tópico 2 para a gente. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, professor Orlando, paz do Senhor, professor Luciano Joed, paz do Senhor, você que nos acompanha de sua casa nesse momento. No segundo tópico da nossa lição, o comentarista, ele retrata o grande amor que o salmista tinha pela palavra de Deus. E por amar tanto essa palavra, ele resolveu elencar algumas qualidades. E nós veremos nesse tópico 3 dessas qualidades. A primeira delas é a justiça. Segundo o dicionário Michaelis, justiça significa a qualidade ou caráter do que é justo e direito. Algo justo é algo imparcial, algo íntegro, algo que não muda, algo reto. A palavra de Deus, ela é imparcial, ela é íntegra. Apesar dos séculos se passarem, mas a palavra de Deus, ela permanece íntegra e imparcial. A palavra de Deus, ela não toma partido, ela não favorece uma pessoa em detrimento de outra. A palavra de Deus é a mesma para todos, em todos os momentos. No verso 160, o salmista ele diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O comentarista da lição, ele também cita que o salmista ele chama a palavra de Deus de doce. No verso 103 está escrito: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Para entender melhor esse verso, é necessário que nós entendamos um costume judaico. Quando uma criança judia começa a aprender a Torá, ou as leis de Moisés, ou o nosso Pentateuco, a cada vez que ela tem um progresso, a cada vez que ela aprende algo novo na lei do Senhor, ela ganha uma colher de mel de tâmara. O mel de tâmara, ele é mais doce do que o mel de abelha. Ele é um mel mais saudável e é um mel menos enjoativo. Dessa forma, a criança se empenha em aprender a palavra de Deus, porque ela sabe que ela será recompensada com puro e doce mel. Então é assim que uma criança judia associa a palavra de Deus ao mel. Quando o salmista fala: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. É como se ele estivesse falando: Senhor, o mel de tâmara é muito gostoso. É um mel delicioso, é algo muito doce ao meu paladar. Mas as tuas palavras são mais doces do que o mais puro mel. E acompanhando essa linha de raciocínio, trazendo para a nossa cultura, nós vemos algumas pessoas que acabam fazendo o contrário. Tem o costume de usar a palavra de Deus para punir os seus filhos. Alguns pais, quando o filho faz algo digno de punição, ele simplesmente diz: olha, vai para o quarto, pega a Bíblia e você só vai sair do quarto quando você decorar o Salmo 150. Olha, você a partir de agora está de castigo. Você só vai sair do castigo quando você trazer para mim decorado o Salmo de número 100. Para esses filhos, essas crianças, esses jovens e adolescentes, o sabor da palavra de Deus se torna amargo. Mas que nós possamos, assim como o salmista e as crianças judias, sentir o doce sabor da palavra de Deus em nossas bocas. Que nós possamos aprender e ensinar aos nossos filhos a amar e desejar essa palavra. Assim como a criança judia desejava aprender mais para sentir o gosto doce do mel, que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor e possamos falar sempre: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. E uma terceira qualidade das Escrituras que o comentarista nos traz é a verdade. O salmista declara no verso 142: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é sempre verdadeira. No verso 31 e no Salmo 31 e verso 5, o salmista ele fala: o Senhor Deus é o Deus da verdade. Sendo assim, a palavra do Senhor também é verdade, pois ela emana de Deus, e tudo que vem de Deus é a verdade. O comentarista da lição ele nos diz: a palavra de Deus revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso.
Eu recordo-me das palavras que o Senhor falou certa vez a alguns judeus, que está escrito em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, ele falava de si mesmo, conforme nós vemos mais à frente no verso 36, quando ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda a Bíblia Sagrada, ela fala sobre o Senhor Jesus. Ele é a verdade que veio ao mundo, a verdade enviada de Deus para libertar os homens. Por isso ele disse em João capítulo 14 e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós finalizamos então esse segundo tópico, aprendendo que a palavra de Deus é justa e íntegra. A palavra de Deus é mais doce do que o puro mel, e ela é a verdade que nos conduz a Deus. Que especial. Eu já me alegro de saber que a palavra de Deus é justa e verdadeira. Mas quem me conhece um pouco mais de perto sabe o quanto eu aprecio o doce. Então eu vou falar igual Paulo agora. Ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque está justificado. Vamos para o tópico 3, que a aula está tão gostosa. Eu quero convidar o professor Joed para falar-nos um pouco sobre os benefícios trazidos pelas Escrituras. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, evangelista Orlando, demais professores, amigo internauta que nos assiste, que Deus abençoe a sua vida. O tópico de número 3, ele vai falar sobre os benefícios das Escrituras. E, meus irmãos, seria até difícil a gente enumerar, se nós fôssemos falar de todos os benefícios que as Escrituras nos trazem, eu ficaria aqui muito tempo falando. Mas se nós se atermos ao que o salmista, no Salmo 119, nos ensina, há pelo menos 3 benefícios que nós podemos aqui comentar na aula de hoje. Então preste atenção. O primeiro benefício seria a liberdade. As Escrituras Sagradas trazem a verdadeira liberdade. Quando o salmista aqui, no verso 45, ele fala: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O termo liberdade aqui é uma liberdade mais profunda. Ele quer retratar viver a vontade de Deus, como se fosse uma expressão: andarei com largueza, andarei em verdade que liberta. Então o texto está dizendo sobre uma liberdade diferente daquela que nós muitas vezes achamos que temos, principalmente quando nós não conhecemos ainda estas palavras. Nós achamos que somos livres e que ser cristão é viver uma vida presa. Mas, amados, assim quando nós vamos aprendendo a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, nós vamos nos alimentando, parece que a nossa mente ela é liberta, a gente começa a entender algo diferente. Para não ficar nas minhas palavras e explicar um pouco melhor, eu gostaria aqui de ler as palavras de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, um dos nossos professores até mencionou, mas Jesus ele disse, João 8:34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em outras traduções é escravo do pecado. E no versículo 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade, meu querido, você só vai encontrar em Cristo Jesus. Você quer experimentar essa liberdade? Começa a ler, a meditar, a amar, a obedecer às Escrituras e você vai experimentar este benefício. Eu quero aqui entrar num segundo tópico, na parte 3, mas na parte B, que vai falar sobre um segundo benefício, que é a estabilidade. Você sabe o que é estabilidade? Eu fiz aqui algumas anotações só para facilitar, mas estabilidade é equilíbrio, firmeza, permanência e durabilidade. Olha, se a gente for perceber no nosso dia a dia, o que nós mais buscamos
é estabilidade na nossa vida. Estabilidade nos relacionamentos, na vida profissional, na vida financeira. Nós precisamos dessa estabilidade. E o salmista nos ensina que a estabilidade de verdade a gente só vai encontrar quando nós nos aprofundarmos nas Escrituras. Então, meu irmão, você que está me assistindo, você quer ter uma vida estável, você quer ter paz no seu lar, ouça a palavra, leia a palavra, viva a palavra, em nome de Jesus. E um terceiro benefício que aqui também é muito lindo, e o salmista nos ensina isso, é que ele cria que a palavra de Deus ela é fonte de vida e renovação. Você acredita que pela Escritura, pela palavra, o Senhor pode renovar as suas forças? Que Ele pode te dar uma nova vida? Pois é isso que o salmista estava dizendo. E olha, há algo muito interessante também se referindo a Jesus, porque o nosso Senhor, Ele por muitas ocasiões usa a palavra. Quer um exemplo? Foi apenas com uma palavra proferida por Jesus que Ele disse: Lázaro, venha para fora. Você lembra em João 11:43, está escrito isso? E Lázaro, ele reviveu. Meu querido, eu quero te dizer neste dia, não importa a situação turbulenta que esteja na sua casa, com a sua família, creia no poder da palavra, porque o Senhor tem poder de trazer vida para a sua vida. Então, irmão Orlando, são esses os 3 benefícios que o salmista nos passa: liberdade, estabilidade e vida. Que Deus abençoe. Eu estou muito feliz com essa aula. O Salmo 119 é conhecido pela sua grande extensão. E hoje os nossos professores, com muita felicidade, trouxeram para nós os efeitos, os benefícios e as qualidades das Sagradas Escrituras. Eu espero que você tenha anotado aí. Vamos para a conclusão. A conclusão diz assim: o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade, jamais andará em trevas. Você pode reunir nesse momento a sua família? Nós vamos orar agora ao Senhor acreditando no poder da palavra. Uma palavra que dá vida, uma palavra que dá estabilidade e uma palavra que traz liberdade. São leis, estatutos, mandamentos que nos revelam justiça, verdade. E melhor do que tudo isso, ainda assim, é doce. Como é bom falar dessa palavra. Feche os seus olhos agora nesse momento. Senhor Deus dos céus, Pai, nós te glorificamos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor amado, pelo aprendizado desta manhã. Obrigado, Senhor amado, pelo privilégio de sermos alcançados pelo poder desta palavra. Está escrito que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. Poder que transforma, poder que atua. Então visita, Senhor, esta casa, visita este lar, visita esta família nesse momento tão difícil, e que a tua palavra traga conforto, esperança e transformação. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado aos nossos professores que enriqueceram muito a nossa manhã dominical. E obrigado a você que tem nos acompanhado, que tem estado conosco. Nossa próxima aula é a aula de número 12. O trimestre está acabando e você não pode perder. Te aguardo no próximo domingo. Deus abençoe sua vida e lembre-se sempre, a EBD Ademauá é feita para você. Que Deus te abençoe.